Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um dos componentes mais utilizados na eletrônica, o MOSFET. É muito difícil fazer apenas um vídeo a respeito de MOSFETs, porque nós temos vários subtipos de MOSFETs, temos os FETs, JFETs, são diversos subcomponentes, cada um com alguma característica um pouco diferente, são várias aplicações, são vários circuitos que nós podemos analisar. Então eu tentei resumir nesse vídeo as principais características dos MOSFETs e inaugurei algo novo no nosso canal. Eu mostrei para vocês como fazer uma simulação no LT-Spice, um simulador de circuitos que é da Analog Devices, um fabricante de componentes eletrônicos também. Nesse simulador a gente pode fazer vários tipos de simulações com vários componentes e analisar transientes, analisar comportamento, resposta em frequência. É um software bem completo. Então fique até o fim do vídeo para aprender um pouco mais a respeito de MOSFETs e como que eles se comportam em circuitos do tipo chave. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Temos várias aulas de eletrônica, de Arduino, vários projetos e vão vir muito mais projetos aí pela frente. Vem comigo! Legal, pessoal, então vamos para mais essa aula de eletrônica básica e hoje eu vou trazer para vocês um dos componentes mais importantes da eletrônica dos últimos tempos, que é o MOSFET. O MOSFET ele é um componente muito parecido com um transistor que nós falamos numa aula passada, vou deixar o card aí para vocês se vocês ainda não assistiram a aula a respeito de transistor. E ele é um transistor diferente um pouco, né, do transistor, digamos assim, comum, porque o transistor comum ele vai controlar a corrente entre o coletor e o emissor pela base, pela corrente que entra na base. Já o MOSFET ele vai controlar a corrente que circula entre os seus dois terminais dreno e fonte através da tensão na porta, ou seja, através da tensão no pino porta, que se chama em inglês gate. Ou seja, temos então um componente que controla a corrente por corrente e um outro que controla a corrente por tensão. A grande vantagem do FET é que ele tem uma alta impedância em relação ao transistor BJT, vamos chamar aqui o transistor tradicional de BJT ou bipolar, né? E além disso, o MOSFET possui um isolamento no seu pino porta. Isso que o torna a resistência dele maior, a impedância dele maior nesse pino de entrada do gate. Agora falando um pouco a respeito das diferenças entre FET e MOSFET, o FET ele possui um corpo que geralmente ou ele é P ou ele é N, né? Então isso aí digamos assim, a polaridade desse corpo, e o gate ele vai formar um campo dentro desse bloco, né, desse corpo, onde eu vou deixar um mais ou menos elétrons fluir, né? Então ele cria ali um campo que é chamado de campo de depleção, né? E esse campo, digamos assim, aumenta a resistência do corpo ou diminui, e ali é que ele vai controlar a corrente. Tanto o FET quanto o MOSFET, assim, da mesma forma que o transistor bipolar, ele possui 3 estados de funcionamento. Ele pode estar em corte, ou seja, eu não tenho nenhuma corrente passando por ele. Eu posso estar em estado ôhmico, que é onde eu vou ter um certo valor de resistência, né, entre os pinos dreno e fonte. E eu posso estar na região de saturação, onde a resistência é mínima e a corrente que vai fluir entre o dreno e o source vai depender unicamente da tensão, do tensão VDS, que está em cima desses dois terminais. Os MOSFETs ainda podem ser divididos em dois tipos: os tipos depleção, em inglês é depletion, ou do tipo enriquecimento, que em inglês se chama enhancement. O tipo depleção ele é menos comum, ele não tem tantos componentes assim disponíveis no mercado. O mais comum, disparado, é o modo enhancement, né, o modo enriquecimento. A diferença básica dos MOSFETs do tipo depleção para os tipos enhancement, né, enriquecimento, é que eu tenho um curto entre o drain e o source, entre o dreno e o fonte,
no modo depressão. No modo enriquecimento, esses dois terminais são totalmente isolados. Também é importante notar que o MOSFET ele tem dois tipos, além do enhancement e do depletion. Você tem o MOSFET do tipo N e o MOSFET do tipo P. Esse MOSFET P e N nada mais é que o corpo ele é negativo ou o corpo ele é positivo. E aí os terminais drain e source vão ser o inverso daquele corpo que o MOSFET for construído. O que isso implica? Você ter um tipo N e um tipo P. O implica que a direção da corrente vai alterar para o P. No caso do P, eu entro pelo source e saio pelo drain. No caso do N, eu entro pelo drain e saio pelo source. Porém, o controle é feito sempre pela tensão do gate em relação ao source. É sempre a tensão VGS. Essa tensão é a tensão que vai controlar a corrente que passa pelos dois pinos drain e source. Nessa aula também eu quero inaugurar um novo jeito de a gente olhar para os circuitos. Ao invés de montar, né, na bancada o circuito, eu também quero fazer uma simulação. Então eu vou usar o LTspice para isso. Se vocês nunca utilizaram o LTspice, vocês podem instalar, ele é um software gratuito. Ele foi feito pela Linear Technologies. Essa Linear Technologies foi adquirida pela Analog Devices, então hoje ele está hospedado dentro do site da Analog Devices e você pode instalar tanto para o seu Windows ou para o Mac, ele funciona perfeitamente nos dois. Como ele é um software do tipo Spice, você pode importar componentes para ele. Ele tem vários componentes já instalados, a grande maioria dos componentes são componentes da própria Linear e da Analog. Porém, se você tiver algum outro componente da Texas, né, eu tenho o modelo Spice dele, ou da ST, e aí você consegue importar para dentro do LT Spice tranquilamente. Então, aqui o meu LT Spice, ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês possam instalar, porque o meu aqui ele é uma versão do Mac. Se você tem Mac, ele vai ficar parecido com isso. Se você usa o Windows, ele vai ter mais botões, tal. A versão de Mac ela é um pouco mais chata, porque você precisa saber os atalhos para conseguir mexer bem com ele. Eu, como já mexi bastante no meu Windows, então eu sei bem como mexer no LT Spice. Então recomendo tentar treinar numa versão Windows primeiro, aprender os atalhos e aí migrar para o Mac, caso você tenha Mac também. Falando agora a respeito dos circuitos, eu trouxe aqui uma proposta de circuito dos MOSFETs trabalhando em modo chave. Ou seja, quando o transistor trabalha em modo chave, ele vai trabalhar nas duas regiões limites de operação. Ele vai trabalhar no modo corte, onde não tem corrente, ou no modo saturação, que é a corrente total. Ele não vai ficar trabalhando na região ôhmica, né, que é a região ali intermediária, porque senão você vai criar uma resistência adicional ao seu circuito e não é o que você quer. Você quer abrir e fechar o seu circuito, apenas isso. Então eu montei aqui esses dois tipos de MOSFET, o N e o P, em modo chave. O P eu fiz dois circuitos, e eu vou explicar já já por que eu fiz dois circuitos, e o N eu fiz um circuito. Vamos olhar para o tipo N primeiro. Então, o que temos aqui? Temos uma tensão de controle. Reparem que ela está aqui com um valor estranho. O que significa esse valor estranho? É um valor que eu fiz aqui para simular uma chave ou um comando de liga e desliga, que podia vir de algum microcontrolador, de algum outro botão, de algum outro circuito, qualquer coisa similar. Então aqui ele está variando a tensão dele entre 5 e 0 volts dentro do meu tempo. Eu vou mostrar já já a forma de onda desse gráfico aqui, dessa tensão, e vocês vão entender perfeitamente esses valores. E aí, do lado direito aqui, eu tenho o meu MOSFET, que é o MOSFET do tipo N. Esse aqui é um PN bem, é uma spec bem comum, né, no mercado, o IRFZ FZ44N. E aqui ele está habilitando e desabilitando essa carga. Coloquei aqui 10 ohms apenas para fins didáticos, né? Então você pode simular, por exemplo, um motor, uma lâmpada ou qualquer outro tipo de carga que você tenha.
É importante falar aqui que quando eu estou trabalhando com tipo N, a minha carga tem que ficar para cima, né? Ela tem que ficar no dreno. Por quê? Porque a tensão que eu vou aplicar no gate precisa ser positiva em relação ao source. Então, se eu tenho a carga do lado do source e a tensão está aqui, o meu source não está aterrado diretamente. Se ele não está aterrado diretamente, eu vou ter um certo nível de tensão quando eu aplicar essa outra tensão aqui. E aí eu preciso aumentar ainda mais a minha tensão de controle. Quando eu coloco dessa forma, com o source aterrado, eu não preciso ter uma tensão muito alta. Alguns casos, você precisa realmente colocar a carga do lado do source. E aí existem alguns dispositivos que são chamados de gate drivers. Esses gate drivers são nada mais do que elevadores de tensão isolados em relação a essa tensão de 12 volts aqui, e ele vai atuar em cima do gate do source, né, na tensão VGS, e dedicadamente. E aí ele vai abrir e fechar esse FET da forma mais adequada para o meu MOSFET. Então, fique isso em mente. Se eu não estou com a carga no dreno e estou com a carga no source, muito provavelmente eu vou precisar de um gate driver. Se eu não tenho a necessidade de ter a carga no source, eu posso colocá-la no dreno, então eu não vou precisar de um gate driver, eu já vou conseguir habilitar o meu MOSFET diretamente. Então, quando eu simulo esse circuito, eu coloco aqui no Run, eu vou fazer uma outra aula depois dedicada a respeito do LT-Spice. Se você quer aprender, se você sente essa necessidade de aprender algum simulador de circuito, deixa aí nos comentários alguma dúvida sua que você tenha, se você realmente quer aprender a respeito de LT-Spice, porque daí a gente pode fazer algumas aulas dedicadas para a simulação de circuitos em LT-Spice. Então, quando eu simulo esse circuito, ele vai abrir aqui a janelinha para mim. Por enquanto ela está sem nada, porque não tem nenhum sinal sendo medido. Então eu venho aqui, eu vou medir a corrente. Repare que depois que eu rodei aqui, né, cliquei na simulação, ele vai abrir as probes para mim. Então eu tenho aqui, eu posso medir a corrente, repare que é uma setinha, eu posso medir a tensão, que é uma probe, e se eu seguro o Alt, eu posso medir a potência, ele coloca um termômetro em cima dos componentes, olha. Então a gente já vai ver isso aqui também. Então, colocando para medir a resistência à corrente na carga, aqui eu vejo que a carga estava com uma corrente de 1 ampere no início, e depois zerou a corrente, 30 picoampere, ou seja, é zero depois. Por que ele está com isso? Porque eu fiz um comando de liga e desliga. Então, quando eu venho novamente com a probe aqui, nesse ponto, eu quero medir a tensão que essa fonte está me colocando no circuito. É o gráfico azul aqui. Então, repara que ela fica com 5 volts no começo, depois ela zera, ou seja, a carga vai ficar ligada quando tiver com 5 volts e depois ela desliga. Muito simples. Perfeito, pessoal? Esse resistor de 10K aqui é um resistor que apenas ajuda a polarizar o VGS aqui. Eu vou criar uma resistência e aí eu crio uma tensão VGS, dado que o gate e o source são isolados. Então eu tenho uma tensão um pouco mais controlada no VGS. Agora vamos dar uma olhada na simulação do PMOS. Eu trouxe duas propostas de circuito aqui que funcionam, mas tem uma pequena diferença que uma vai deixar um pouco melhor que a outra. Então, o que nós temos aqui, o PMOS trabalhando como chave, e como eu já tinha falado no começo da aula, o sentido de corrente, no caso do PMOS, a corrente entra no source e sai pelo dreno. Diferente do modo N, que a corrente entra pelo drain e sai pelo source. No caso do PMOS, eu tenho que ter uma tensão VGS negativa. Negativa por quê? Porque esse é o jeito do PMOS trabalhar. No caso do NMOS, é uma VGS positiva. Então, como que eu faço para criar uma tensão negativa de VGS? Eu crio uma malha de resistores. São esses dois resistores aqui, entre a tensão que vem pelo source, no caso que é 12 volts,
e a tensão que é a tensão de controle, que é o 0 a 5 volts, que vai vir do meu Arduino, vir do meu microcontrolador. A combinação desses 4 componentes, das 2 tensões e esses 2 resistores, vai me gerar um VGS dedicado para abrir e fechar o meu MOSFET. A carga está no dreno, e a carga está ligada diretamente no terra. Essa malha de resistores foi configurada de modo que eu tenha a tensão VGS adequada para mantê-lo aberto e mantê-lo fechado. E onde que eu vejo essa tensão? Como que eu sei quais são os valores de tensão? Cada MOSFET vai ter o seu valor de VGS ótimo para abrir e fechar o próprio MOSFET. Onde que nós vemos isso? No datasheet. Então vamos olhar o datasheet desse PMOS, que é o SI4433DY. No caso do datasheet, a primeira página já nos diz qual que é o valor desse VGS. Reparem nessa tabelinha aqui, que é a tabelinha que diz o meu valor de resistência entre o dreno e o source, RDS, para vários valores de VGS, dado um determinado VDS, ou seja, uma tensão fixa. O VDS, no nosso caso aqui, é 12 volts. É um pouco menos de 12 volts porque eu tenho a carga ali junto com o meu MOSFET. O VGS, repare que quanto mais negativo ele fica, menor é a resistência entre o dreno e o source. No caso do NMOS, quanto mais positiva fica essa tensão, menor fica a resistência. Então a gente sempre tem que estar tentando trabalhar com valores altos de VGS para fazer com que o meu MOSFET conduza o máximo de corrente, a trabalhar como chave pura. Então vamos simular aqui e vamos ver quanto que ele está conduzindo, como que está a condução desse MOSFET. Para conseguir medir o VGS no LT-Spice, eu preciso usar a probe de forma seguinte. Eu venho aqui e clico no gate e seguro o clique, e aí a probe vai me manter aqui, e vou soltar no dreno. O dreno é essa linha aqui. Soltei. Aí quando eu for lá na janela, ele vai me mostrar aqui, ó, a tensão entre o N004 e o 12 volts. Então é a tensão entre o gate, que é esse nó, e o 12 volts, que é o dreno. Ok? Então, esse aqui é o meu VGS. Reparem que o VGS ele ficou bem apertado, hein? Ele está trabalhando com quase 1 volt aqui, menos 900 milivolts praticamente, até 1,5 volts. Isso, como que a carga está nessa situação? Então agora estou medindo a corrente na carga. Adiciono um outro plot aqui. Então a carga está ligada quando o meu VGS é menor. E quando que o meu VGS é menor? Vamos olhar agora para o meu V-Control aqui. Olha só, o meu V-Control ele está operando, como é PMOS, ele está trabalhando de forma invertida ao meu NMOS. Perfeito? Então, quando eu tenho 5 volts, a minha carga está desligada. Quando eu tenho 0 volts, a minha carga está ligada. E aí, esses 5 volts e 0 volts criaram esses dois valores de VGS aqui, ó, de menos 900. Deixa eu fechar aqui para resetar o valor aqui. Então, antes ele estava aqui, ó, quando está desligado, ele está com 897 milivolts. Está desligado, esse VGS não é suficiente para fazer com que o MOSFET conduza. Com um VGS mais negativo, menos 1,5 volts, aí ele já vai conduzir a carga. Ok? Reparem que como a gente acabou de olhar no datasheet, esse 1,5 volts é uma tensão maior do que está aqui na tabela, porque é uma tensão negativa, ou seja, meu RDS vai ser maior ainda. Então, se o RDS é maior, e eu estou conduzindo uma alta corrente, PVI, potência, é igual a tensão vezes corrente. A tensão eu posso substituir pelo RI, VRI. Então, eu vou ter P é igual a RI ao quadrado. Eu multiplico esse
240, que no caso vai ser um pouco maior, vai ser talvez em torno de 300 miliohms, vezes a corrente ao quadrado. Isso a gente vai conseguir enxergar no LT Spice diretamente. Então, como que a gente pode solucionar esse problema, né, de você diminuir a potência que o MOSFET está dissipando ali? Como que eu posso aumentar esse VGS aqui? Eu tenho uma outra solução que utiliza de transistores BJT normais. Então, utilizando aqui um NPN comum como chave, ou seja, quando eu tenho 5 volts, ele vai ficar zero, né, vai ficar com terra. Quando ele tem 0 volts aqui na base, ele vai ficar em aberto. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho terra, o meu VGS vai ser do G para o S. Vai ser do 0 para o 12, vai ser menos 12 volts. Muito menor do que menos 1,5. E, quando eu estiver em aberto, o que vai acontecer? O 12 volts vai estar isolado aqui, ou seja, o meu VGS é zero. Né? A mesma tensão que eu tenho aqui é a tensão que eu tenho aqui, porque o transistor está em aberto. Nesse caso, esse MOSFET vai conduzir melhor. Vamos analisar então? Então, abrindo aqui uma nova simulação, primeiro vamos conferir o VGS. Olha lá, reparem, não menti para vocês, né? Quase menos 12 volts, 11,97, e quando está em outra situação, 0 volts. Está bem aberto. Segunda medida, resistência na carga. Corrente na carga e a tensão de controle aqui, vamos ver. Olha lá, agora a carga está ligando quando o meu 5 volts está acionado. Por quê? Porque eu inseri o meu transistor e ele inverteu a lógica do VGS. Mas isso não é um problema, né? A gente está procurando aqui manter a máxima eficiência do meu MOSFET. Nesse caso, quando eu estou com 5 volts, a minha carga vai estar conduzindo a corrente. Quando eu estou com 0 volts, a carga não está conduzindo nada. Vamos analisar agora a potência, a diferença de potência. Então, o M2, como que eu faço? Eu seguro o Alt e clico aqui, ó, tem que aparecer o termômetro. O M2 é o otimizado e o M3 é o não otimizado. Olha lá. Então, quando eu tenho... Lembrando que a carga está invertida, né? Então, no caso, o M2, que é o não otimizado, o M3, que é o não otimizado, ele é a linha rosa. A carga está ligada desse lado direito. O M2 é otimizado, a carga está ligada do lado esquerdo. Então, o que eu tenho que comparar? Do lado esquerdo do verde, que está com 113 miliwatts, versus esse aqui, o rosa, que está com 321 miliwatts. Ou seja, 3 vezes mais, quase. Né? Então, eu consegui, adicionando um componente, economizar bastante potência. Ah, Kleber, é poucos miliwatts, né? Ele vai dar uma esquentadinha a mais. Ok, ele vai dar uma esquentadinha a mais, mas dependendo da sua aplicação, vai ser uma esquentadona a mais. Não vai ser algo desprezível, não vai ser algo que você não precisa se preocupar. Você tem que analisar com atenção. Outro detalhe importante é sempre ficar atento ao VDS. Né? Então, como a gente viu aqui no datasheet, o VDS está menos 20 volts. Se você colocar uma tensão superior a isso, você vai queimar o MOSFET e não vai ser nada agradável. Falo por experiência que foi um valor já uma vez que eu não me atentei e já consegui colocar fumacinha dentro do meu circuito uma vez. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje eu utilizei desse LT Spice, uma nova técnica aí para eu mostrar para vocês o funcionamento dos circuitos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer mais a respeito da LT Spice, comentem aqui nos comentários, deixem aí as suas opiniões, as suas dúvidas, que a gente pode bater um papo e pode ser que surja aí alguma aula dedicada a respeito de LT Spice. Beleza? Valeu, muito obrigado por ter assistido até agora, não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.